preciosa, que maravilha que você tá aqui comigo de novo para esse vídeo, aonde a gente está estudando a Bíblia por completo com as nossas crianças de Gênesis a Apocalipse. E hoje estamos na aula 2 de Deuteronômio, que tem o título Obediência ou Desobediência. Eu escolho o que quero. Essa aula de hoje, ela tem o objetivo claro de ensinar para as crianças que nós sempre vamos ter duas escolhas, e eu amo essa parte também, aonde uma escolha é o caminho certo, a outra escolha é o caminho errado, e eu sou a pessoa que decide por qual desses caminhos eu quero andar, mas não posso me esquecer que em um dos dois, ou aliás, em qualquer um dos dois que eu andar, eu vou ter a minha consequência, tanto indo para o bem quanto indo para o mal, eu vou ter uma consequência direta dessa minha escolha. Sem perca de tempo, curte esse vídeo. Se você não curtiu ainda, se inscreve no canal se você não é inscrito e vem comigo nessa aula que vai ser inesquecível. Essa lição de hoje é tão especial porque ela nos mostra claramente como Deus nos dá o livre-arbítrio todos os dias de nós fazermos as nossas escolhas, e nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Muitas vezes já recebi perguntas de crianças onde o questionamento delas é: por que Deus permitiu que acontecesse isso comigo? Ou por que Deus fez aquilo, que aconteceu aquilo comigo? Ou por que Deus não me guardou de um pai que me maltratava? Por que Deus não me guardou daquele acidente? Por que Deus não fez isso? Por que Deus não fez aquilo? Só que nessa lição nós vamos ver claramente que o povo de Israel, Deus livrou eles de muitas coisas, tirou eles lá do Egito, daquela escravidão, estava com eles em todos os momentos, fez cair maná do céu, saiu água da rocha, e tudo isso que a gente já estudou até agora. Deus sempre deu para eles tudo o que eles necessitavam, e mesmo assim eles permaneciam naquele nível altíssimo de reclamação. Agora Deus chega aqui nesse capítulo de Deuteronômio e ele fala assim: ó, eu vou deixar para vocês todos os detalhes claros. Se vocês obedecerem tudo que eu expus para vocês aqui, vocês vão ser abençoados. Ou seja, Deus estava abençoando o povo de Israel, e a única coisa que ele queria era um nível de obediência, um nível de comprometimento com ele, diferente de todos os outros povos pagãos que eles fossem conhecer a partir do momento que eles adentrassem aquela terra. Por quê? Você lembra que ali a terra era habitada por cananeus e eles tinham todos os tipos de deuses possíveis, eles tinham outros costumes, e Deus, o nosso Deus, não queria que o povo de Israel se misturasse com essa gente e pegasse os costumes deles. A partir desse momento agora, Deus fala pro povo: ó, eu quero dar para vocês bênçãos, eu quero dar a chuva do céu, eu quero dar alimentos, pastos verdejantes ali pros animais comerem, mas vocês precisam ter esse comprometimento comigo que vocês vão me obedecer. Se vocês forem diferentes desses povos que estão lá dentro, eu, que sou o único Deus, vou agir com vocês de forma diferente. Porém, se vocês se compararem com os outros povos e quiserem andar como esses povos andam, eu imagino Deus falando assim, né? Eu também não vou tratar vocês diferente, vou permitir que vocês sejam iguais aos outros povos. Por quê? E aqui é a grande chave central dessa lição, porque nós temos a nossa escolha. Deus nos projetou para sermos diferentes, Deus nos projetou com um propósito lindo para nossa vida. E Deus tem planos maravilhosos para nós. A questão é que muitas vezes nós dizemos não para as vontades de Deus e dizemos sim para as nossas vontades. E aí depois, quando nós quebramos a cara, quando nós erramos, nós queremos culpar a Deus e não a nossa escolha. E aí nós pegamos e nos questionamos: pô, Deus, por que aquilo lá aconteceu comigo? Sendo que foi a nossa escolha que nos direcionou para aquela consequência. A mesma coisa acontece com nós todos os dias. A mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel aqui. Nós temos a chance de escolher viver os planos de Deus. Mas só vamos viver quando nós realmente entrarmos no nível de obediência, que é o que Deus exige de nós. E aliás, é a única coisa que Deus exige de nós. É o nível de obediência. A bênção de Deus viria sobre a vida deles. Eles não precisariam correr atrás de bênçãos. As bênçãos do Senhor é que perseguiriam eles. Olha o que diz. Eu deixei ele para você no e-book, tá? Salmos 23:6 diz assim, ó: certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, eu morarei
todos os dias da minha vida. A bênção do Senhor seria alcançada a todas aquelas pessoas, a todos aqueles israelitas que se comprometessem a obedecer o Senhor. E é só isso que Deus requeria deles, um nível de obediência. A mesma forma que essa bênção alcançaria todos aqueles israelitas, a bênção de Deus também nos alcança todas as áreas da nossa vida. Se nós estivermos na cidade, se nós estivermos no campo, os animais, tudo, todas as áreas da nossa vida são cheias da bênção de Deus quando nós nos colocamos em obediência à voz dele. Porém, a mesma coisa que aconteceu lá com os israelitas também acontece com nós. Qual que era a condição que Deus deu para eles? Deuteronômio 28:1 diz: se vocês obedecerem fielmente o Senhor e seguirem cuidadosamente todos os meus mandamentos. Ou seja, é condicional. Se vocês obedecerem, vocês vão receber. Se vocês cuidarem dos mandamentos, vocês vão receber. Se vocês fizerem, tá condicionada. Essas bênçãos que Deus estava disposto a alcançar para o povo de Israel eram bênçãos condicionadas à obediência. E por que Deus faz isso? Simples, porque nós não somos fantoches na mão de Deus. E aí você lembra que a gente começou falando sobre quando as crianças questionam por que Deus permitiu isso, por que Deus permitiu aquilo? Simplesmente porque nós não somos fantoches de Deus. Seria muito fácil se nós fôssemos bonequinhos aleatórios e Deus falasse: ah, Patrícia, fala aquilo, Patrícia, faz aquele outro, Patrícia, anda pra lá, Patrícia, faz aquilo ali, Patrícia, sabe? Deus dá as possibilidades para nós de fazermos todas as coisas corretas todos os dias. Porém, muitas vezes Deus fala para nós algumas coisas, como por exemplo, Pati, não faz isso, Pati, não compra tal roupa, ou não compra tal carro, ou não vai para tal lugar. E aí a gente esnoba a voz de Deus, vai lá e compra aquela roupa, compra aquele carro, vai para aquele lugar. E aí comprou aquela roupa, deu um problema lá, deu zica lá. Comprou o carro estragou na primeira viagem. Foi lá viajar para tal lugar, sofreu um acidente lá. E aí depois a gente questiona Deus por que aconteceu isso. Simples, porque nós desobedecemos uma ordem que Deus deu. E aí, por que Deus permitiu? Porque foi escolha nossa. A simples escolha nossa de ir, de fazer, de contrariar a Deus tem as suas consequências. Assim como se eu obedecesse a voz de Deus, eu também teria as respostas positivas para minha escolha. Então aqui, ó, eu trouxe até um recurso visual que não era dessa lição, mas se encaixou perfeitamente aqui, ó. O povo, ele tinha duas portas à sua frente. E eu bato muito nessa tecla do poder da escolha, porque as suas crianças, elas precisam entender que em todos os dias das suas vidas, elas vão ter duas escolhas para fazer. Ou elas vão para esse caminho, ou elas vão para esse caminho. E são escolhas diárias simples, como mentir que fez o tema e não fez, colar na prova do amiguinho, mentir pra mamãe e pro papai que foi pra escola quando na verdade foi pra casa do amigo, fazer coisas erradas, roubar um chiclete no mercado. Todos os dias nós temos essas duas posições, essas duas portas pra escolher qual entrar. Eu minto que fiz o tema, ou eu vou contar a verdade que eu esqueci e não fiz. Eu colo na prova, ou eu vou ser verdadeiro e se eu não estudei pra prova eu vou tirar nota baixa com certeza. Eu não vou faltar aula, ou eu vou faltar aula e vou mentir pro papai e pra mamãe. Sabe? Todos os dias é uma porta ou outra. Aí eu trouxe aqui, ó, a porta estreita. Não vou abrir agora. Não vou abrir agora. E a porta mais larga que eu fiz para uma ministração do céu, as portas de entrada do céu. Então, ó, a porta mais estreita, que é a porta da obediência, nessa lição aqui, ou a porta mais larga, que é a porta da desobediência. E aí você pode fazer esse recurso que é simples e mostrar para sua criança que todos os dias essas duas portas estão assim, ó, na frente delas, esperando elas escolherem entrar. E elas vão poder escolher sim, se elas vão mentir ou não, se elas vão roubar ou não, se elas vão desobedecer o papai e a mamãe ou não, elas vão poder escolher. Por quê? Porque Deus não nos faz de marionete. Seria muito simples se Ele ordenasse a gente abrir a boca e abrir, falar e fazer, e sabe, ser pau mandado. Não, nós não somos. Nós não somos fantoches de Deus. Deus nos fez com um propósito especial, mas nos deu a livre escolha de seguir qual caminho nós queremos seguir. Agora, assim como você precisa deixar claro essas duas portas para a criança, deixe claro também que Deus também deixou explícito para eles ali em Deuteronômio que se eles obedecessem, eles escolheriam tudo de maravilhoso. Eles obedeceriam e seriam abençoados. Choveria, a terra seria farta, eles receberiam tudo de abençoado na vida deles, de Deus. E aí você pode abrir a sua portinha aqui.
essa porta aqui, vou repetir, ela não é para esse recurso. Se você for fazer essa porta, você pode colocar aqui dentro, como eu coloquei, ó, Jesus, você pode colocar aqui dentro, por exemplo, árvores cheias de frutos, animais gordinhos, sabe? Você pode adequar esse recurso aqui das portas para essa lição aqui. Então, colhe aqui tudo que Deus prometeu ali nesse capítulo de bênçãos para o povo de Israel, caso eles obedecessem. Agora, se eles escolhessem, porque lembra, eles têm o poder de escolha, assim como nós temos também, se eles escolhessem entrar na porta larga, eles também teriam todas as maldições para a vida deles. Tudo que era prometido como bênção, se eles escolhessem obedecer, caso eles escolhessem entrar nessa porta, seria tudo ao contrário. Tudo que era bênção agora é maldição na vida deles. E uma coisa que eu acho incrível aqui é que Deus é tão maravilhoso, Deus é tão cuidadoso conosco, que Deus apresentou para o povo, ó, vocês têm essa porta com isso, detalhado, e vocês têm essa porta, que é a porta das maldições, com essa maldição. Vocês escolhem, simples assim. O final dessa porta aqui, né, adeque esse recurso. Aqui na minha era a perdição. Você pode adequar esse recurso para, se você colocar aqui árvores frutíferas, animais, terra farta, família, sorrisos, felicidade, alegria, você pode colocar as mesmas coisas aqui dentro com um X em cima, sabe? Mostrando que proibido, que você não ganhou, no caso, tipo, plaquinha de proibido estacionar, né? Você não herdou. Aí você coloca aqui dentro e apresenta para a criança essas duas portas. A criança vai entender, vai assimilar que ela vai ter essas duas portas na vida dela. Converse sobre essa lição no cotidiano da criança. Faça ela entender quais são essas portas que ela tem na vida dela todos os dias, para que ela realmente compreenda aqui qual foi o poder que Deus deu para o povo israelita de escolha. E mesmo assim, mostrando para eles a porta boa, mostrando a porta ruim. Qual foi a porta que eles escolheram? A da desobediência. Mas, olha só, se o povo tinha essas duas portas, eles sabiam que era bom, eles sabiam que era ruim, eles sabiam que eles queriam e sabiam que eles não queriam. Por que que mesmo assim eles desobedeceram? Porque mais adiante você vai ver que o povo realmente desobedeceu e começou a copiar o povo cananeu e andar junto com o povo cananeu. E não vou contar mais spoiler das próximas lições, mas você vai ver que o povo desobedeceu. Se o povo sabia o que queria, por que que é tão fácil desobedecer? Faça essa pergunta para sua criança. Por que que é tão fácil nós desobedecermos? O povo não conhecia os 10 mandamentos? O povo tinha recebido os 10 mandamentos. Se mesmo assim, mesmo eles tendo recebido todos os 10 mandamentos e sabendo que o primeiro era amar a Deus sobre todas as coisas, por que que a primeira coisa que o povo fez quando adentrou a Terra Prometida foi começar a adorar outros deuses? Por que que eles fizeram isso, se eles conheciam os 10 mandamentos? E depois dele, não só o primeiro, todos os outros. Por que que mesmo o povo conhecendo, o povo não conseguia obedecer a Deus? Difícil pensar dessa forma, porque quando eu leio a Bíblia hoje, eu fico aqui pensando, cara, como que eles tinham tudo ali, ó, especificado para eles, e mesmo assim eles não conseguiram atinar, raciocinar, que era só eles obedecer, que eles teriam tudo de Deus. E aí vem a resposta que foi assim, ó, paf! Em mim mesmo, né? Por que, Paty, que é tão fácil? Porque a nossa carne é pecaminosa. E todos os dias a nossa carne quer escolher pecar. A mesma coisa que o povo de Israel fez lá, nós fazemos quase todos os dias. Se nós não cuidarmos, se nós não priorizarmos o nosso lado espiritual, se nós não focarmos no nosso crescimento com Deus, nosso relacionamento com Deus, nós também fazemos como o povo de Israel fez lá e esquecemos tudo que Deus nos mandou fazer e começamos a fazer as coisas erradas. Como assim? Simples, quando nós também conhecemos a lei de Deus, nós também conhecemos os mandamentos, nós sabemos o que agrada a Deus e o que não desagrada a Deus. Mas quando eu escolho ficar 20 horas do meu dia maratonando uma Netflix, as outras 4 horas eu tenho que dormir, né? Quando eu faço isso e não faço mais nada, vou tirar meu final de semana só pra maratonar aquela série da Netflix lá e colocar em dia. Quase nem dormir, não dorme direito pra ficar maratonando. O que que eu tô fazendo? Eu tô tirando o primeiro lugar de Deus e falando, ó, dá licença a Deus, porque agora eu quero a minha Netflix aqui comigo pra ser o meu Deus. Ou quando eu escolho um youtuber pra acompanhar, pra seguir, pra ver não sei que jogo que ele faz, não sei o que, quando eu escolho dar o lugar pra ele,
prioritário e esqueço de ler a Bíblia, esqueço de orar, esqueço de tirar um tempo para ir na casa de Deus, esqueço de cultuar com os meus irmãos, eu tô priorizando outras coisas além de Deus, eu também tô dizendo, dá licença a Deus que esse não é mais o teu lugar na minha vida. Viu como é fácil nós nos perdermos no nosso cotidiano? Nós esquecemos que nós somos falhos e por sermos falhos, nós precisamos todos os dias buscar constantemente a vontade de Deus para que nós consigamos ficar firme nele, porque senão é muito fácil sim nós também cairmos na desobediência. Mostre para as crianças o recurso dos 10 mandamentos. Faça mandamento por mandamento com eles e peça para eles. Número 1, como que eu posso desobedecer esse mandamento? Foi o exemplo que eu dei aqui. Número 2, número 3, número 4, número 5. Como que eu desobedeço esse mandamento de honrar pai e mãe? Quando o papai e a mamãe me mandam lavar a louça, eu saio fazendo cara feia. Quando a mamãe manda arrumar o quarto, de novo eu tenho que arrumar. Ou quando a mamãe pede para ir no mercado, de novo tudo eu nessa casa, sabe? Quando que nós desobedecemos esse mandamento? Quando nós não obedecemos o papai e a mamãe, nós estamos desobedecendo o mandamento que Deus nos deu. Percebe como é sutilmente o que acontece na nossa vida? Áreas específicas que vão nos movimentando o espiritual ou para uma decadência ou para mais perto de Deus. Eu prefiro e eu escolho hoje entrar na porta que é mais estreita. Eu prefiro obedecer. Isso quer dizer que vai ser mais difícil? Vai ser difícil, porque no dia que eu receber uma ordem da mamãe e do papai que não for a vontade minha, eu queria comer sorvete agora que é de manhã porque eu quero... Não, a mamãe diz, não pode comer, eu vou ficar brava, não. Mas eu vou lembrar que se eu ficar brava com o papai e com a mamãe, se eu ficar triste, não é pecado. O pecado é eu desobedecer. E aí eu vou lá e como sorvete escondido, porque eu já sou grande, porque eu sei, porque eu posso comer. E aí eu vou lá e desobedeço. Ou eu posso escolher ouvir o papai e a mamãe, mesmo que eu não goste daquela resposta, eu vou dizer, tá bom, mãe. E depois do almoço eu posso comer esse sorvete? A mamãe vai dizer, pode. Percebeu? Eu escolhi, eu tinha a porta da obediência e a porta da desobediência aberta para mim. Qual eu escolhi? A da obediência. Sempre que eu entrar por qualquer uma das portas, eu vou ter a resposta das minhas escolhas. A mesma coisa, se as suas crianças forem maiores, você pode, claro, aumentar essa linha de exemplos que eu trouxe aqui pra você. As más amizades, os maus costumes, o falar palavrão, o desrespeitar as autoridades, começar com vícios, com pequenos vícios, por querer se encaixar em alguns grupos, na escola, na rua, com os amigos. Peça a sabedoria para o Espírito Santo para você ministrar essa aula com eles de acordo com a necessidade espiritual que as suas crianças estiverem. Porque nós temos todos os dias, e a gente está frisando isso aqui nessa lição, nós temos todos os dias o poder de escolher entre obedecer ou desobedecer, mas uma coisa tem que ficar encucada neles depois dessa aula aqui, tudo que nós escolhermos viver, nós também vamos colher depois os resultados. O versículo para memorizar de hoje está ali em Deuteronômio 28:6, que diz: Deus os abençoará em tudo o que vocês fizerem. Olha que bênção esse versículo. Na lista de ideias aqui eu deixei pra você um exemplo que eu já citei aqui, você viu, né? Eu trouxe o recurso dos 10 mandamentos e aí eu fui falando pra você, eu trouxe só esses dois aqui, mas na aula você pode levar os 10 mandamentos e começar dialogando com eles, e conforme você vai ministrando essa lição, você vai conversando com eles o mandamento 1, o mandamento 2, o mandamento 3, e eles vão te falando qual que é a parte que eles mais têm dificuldade em obedecer, o que eles sabem que eles estão fazendo de errado, e aí você pode ir ministrando ao coração deles dessa forma. Se as crianças forem maiores, você pode pegar ali Deuteronômio 28, onde tem a parte que fala de todas as bênçãos de Deus e onde tem a parte que fala de todas as maldições que o povo receberia caso não obedecesse. Vai ficar lindo demais, eles jamais vão esquecer, porque eles mesmos vão pesquisar, vão ir a fundo, vão ler. Deixa Deus usar a sua criatividade aqui nessa hora. Para a tarefa, eu deixei ali para você descrito exatamente essas portas que eu fiz aqui. Você pode usar, eu fiz isso aqui com EVA, ó, bem simplesinha mesmo, ó, EVA. Com EVA, você faz ali, eu fiz sem molde, sem nada mesmo, fiz uma menor, uma maior, e essa é a tarefa aqui para você fazer. Aí você vai separar as crianças ali em grupo e vai fazer as ações que eu deixei ali descrita para você.
sem sombra de dúvida, vai ser abençoado também. Uma dica que eu deixei descritinho ali também é para você deixar essa porta aqui exposta. Cole a parte de trás na parede e deixe a porta para que seja possível da criança abrir, para que sempre que ela olhar para essas duas portas, ela se lembre que ela vai ter sempre dois caminhos para seguir. E se ela for realmente inteligente e tiver um relacionamento com Deus, ela vai escolher ir para a porta estreita, que é a porta da obediência. Deixei eu finalizando ali para você com as perguntinhas que já são de praxe aqui nas nossas aulas. E a nossa lição de hoje foi essa, preciosa. Ministre ao coração da sua criança o poder que eles têm de escolher qual porta eles vão entrar. Não deixe que eles esqueçam que esse poder tá nas mãos deles e que Deus os ama, Deus os conhece, Deus tem planos lindos para cada um deles. E que por mais que hoje eles estejam vivendo algo que eles não gostem, em um lar, dentro do seu lar, com a sua mamãe, com o seu papai, algo que não seja da vontade deles, que eles mesmo assim continuem sendo obedientes, seguindo o caminho que a mamãe tá ensinando, que o papai tá ensinando da casa de Deus. E aí quando eles crescerem, eles vão poder tomar suas próprias atitudes, vão poder mudar aquilo que eles não gostam dentro de casa, mas que tudo é com o tempo. O primordial agora é que eles sejam obedientes aos seus pais, que eles honrem os seus pais, que eles realmente obedeçam tudo aquilo que a palavra de Deus tem para eles.